Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 16 de maio, domingo, a igreja nos convida a celebrar o domingo da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. A antífona de entrada diz assim: Homens da Galileia, por que estáis admirados, olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que o vistes subir. Aleluia. Atos 1, versículo 11. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós percebemos por meio do Evangelho de hoje esse grande mistério de amor e de fé do qual o Senhor Jesus Cristo nos convida a vivenciar. Hoje, de domingo da Ascensão, a igreja está iniciando a última semana, então, deste tempo pascal, onde se conclui no domingo próximo, domingo de Pentecostes. Também estamos vivenciando hoje o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Peçamos, unidos ao Papa Francisco no dia de hoje, que as comunicações sociais possam estar a serviço do bem comum de todos, em busca da verdade e da paz. E também damos início hoje, nesta semana, na súplica e na oração constante pela unidade dos cristãos. Quantas coisas maravilhosas que temos para celebrar. Mas hoje o mistério nos convida a centrar a atenção sobre este fato. Jesus é elevado, Ele sobe aos céus, para junto de Deus Pai, para a direita de Deus Pai, aonde Ele é juiz de todo o céu e a terra. E nós hoje contemplamos este mistério e a liturgia nos convida, portanto, a refletir o Evangelho de São Marcos. É bonito percebermos, amados irmãos e irmãs, que para chegarmos então a este grande mistério da ascensão de Jesus aos céus, conforme a conclusão do Evangelho de São Marcos hoje nos convida a refletir, Jesus dá algumas instruções aos discípulos. Primeiro, Ele pede para que os discípulos possam ir pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho a toda criatura. Então, nesses versículos 15 e 16, temos, amados irmãos e irmãs, aquilo que é o mandato missionário de Jesus para os apóstolos, para os discípulos, para cada um de nós. A Igreja de Cristo é convidada a anunciar, a testemunhar o Evangelho a
toda a criatura. Certamente aqui, este pequeno trecho do segundo final do Evangelho de São Marcos, é assim como dizemos, ou como falamos acerca dele, que fora constituída possivelmente por um dos discípulos do evangelista São Marcos. Ele bebe de duas tradições que não são propriamente ditas do Evangelho de São Marcos. Primeiro, a tradição, então, deste ir pelo mundo, o mandato missionário que nós encontramos lá no Evangelho de São Mateus. Na conclusão do Evangelho de São Mateus, nós percebemos nosso Senhor Jesus Cristo que envia os discípulos a pregar, a anunciar o Evangelho e a batizar todas as criaturas. No versículo 17, nós percebemos então um outro elemento que possivelmente não é do Evangelho de São Marcos. Em todo o Evangelho de São Marcos é a primeira vez, ou o único momento em que nós vemos a expressão os sinais. Essa expressão é do Evangelho de São João. Quando João fala em sinais, ele quer, de outra maneira, estar falando acerca dos milagres de Jesus. De sinal em sinal, nós vamos nos encaminhando ao grande sinal do amor de Deus em nossa vida, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite participar do mistério redentor da graça, da eternidade em Deus. Estes sinais que acompanharão, portanto, aqueles que crerem, aqueles que forem batizados e abraçarem a fé. Nós precisamos viver, portanto, esta graça, abraçar a fé. E um terceiro elemento no Evangelho de hoje, nós vemos, então, depois que Jesus fala aos discípulos, o Senhor Jesus é elevado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Então, esta ascensão, Jesus ascende aos céus. É Deus que eleva e Jesus mesmo que vai sendo elevado aos céus. Nós compreendemos que aqui há uma ação trinitária do amor de Deus. Este Jesus que sobe aos céus não vai sozinho. Ele leva consigo toda a humanidade, leva com ele toda a igreja, pois, como hoje nos fala a segunda leitura da carta aos Efésios, São Paulo nos recorda que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos os membros desta igreja. Portanto, Jesus não se faz distante de nós, mas ao subir para junto do Pai, Ele nos dá a oportunidade de vivermos esta profunda intimidade da eternidade de Deus em nossa vida, em nossa história, em nossa caminhada. Então esses três sinais, estas três verdades na vida dos apóstolos e na nossa vida, nos dá a graça de viver, portanto, aquilo que Jesus vai realizando em nossa vida. Ao subir aos céus, o tempo de Jesus na história, caminhando entre nós, é claro que sabemos que Jesus permanece no meio de nós, Ele mesmo quem diz, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eis que estou aí no meio deles. Mas Jesus volta para o Pai para nos dar a graça de viver o tempo da igreja. O tempo da igreja que é assistida pelo Espírito Santo. Por isso, o próprio Senhor nos pede para que possamos nos manter unidos em oração para aquilo que celebraremos no próximo domingo, a vinda do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. E é por meio do Espírito, então, que os discípulos, os batizados, têm a coragem de sair para anunciar. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor os ajudava. Eles não se encontram sozinhos, se encontram com o auxílio de Deus. E confirmava a sua palavra, a palavra era confirmada por meio dos sinais que os acompanhavam, por meio da graça de Deus que é derramada em nossa vida. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, para este mês de maio, estamos realizando então os 30 dias com Maria, para que possamos acolher os votos
tanto para o dia de ontem, o dia 15, como para o dia de hoje. Para o dia de ontem, então, o tema era a mentira. E eu te convido a fazer os seguintes votos: ler e meditar o capítulo 3 da carta de São Tiago, dos versículos 1 a 12. Beijar mais vezes o crucifixo, pedindo a Deus perdão pelos pecados da língua. Rezar a Maria para fazer-nos sempre dizer a verdade ou calar-se, nunca dizer mentiras. E para o dia de hoje, no dia 16, a ganância é o tema. E eu te convido a abraçar então, amados irmãos e irmãs, os votos para esse dia, para o dia 16, que consiste: fazer esmola aos pobres de qualquer bem não necessário, meditar a primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 15 a 17, e a carta de Santiago, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Pedir a Nossa Senhora, com o rosário, a separação do coração do mundo. Peçamos, portanto, que o Deus da vida nos ajude, unidos a Ele, a testemunhar o seu amor no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.